A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu, para a glória de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar nesta manhã de domingo, hoje é domingo, hoje não houve EBD na igreja que eu estou congregando por conta das chuvas aqui em Recife, aqui em Jaboatão dos Guararapes, basicamente onde está localizada ali também a igreja. Pois bem, aí eu comecei a ler as escrituras e refletir sobre algumas coisas que aconteceram recentemente. Resolvi aqui fazer um vídeo, falar com os irmãos sobre pregação, a importância de uma pregação bíblica. Meu irmão, minha irmã, estamos vivendo dias difíceis. As pessoas estão querendo pregar aquilo que elas entendem como verdade. Elas não estão retirando do texto as verdades bíblicas. Elas estão fazendo uma espécie de exegese. O que é exegese? É fazer com que as escrituras se adaptem àquilo que elas entendem como verdade. Então a pessoa já vem para as escrituras com um pré-entendimento. Já vem para as escrituras já com uma narrativa já formada na mente. E aí ela olha para o texto e ela faz com que o texto, ela quer que o texto confirme aquele entendimento que ela tem das escrituras ou que ela tem em relação à vida de relacionamento com Deus e com os homens aqui na terra. Diante disso, aqui em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Timóteo 4, a partir do versículo número 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo Gálatas 1:8, se eu não me engano, ele vai dizer: ainda que um anjo desça do céu, ou um de nós pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. As pessoas estão transformando, meu irmão, minha irmã, um ambiente que seria um ambiente que é o púlpito da igreja, onde deveria ser pregado apenas a palavra de Deus. As pessoas estão usando o púlpito para entretenimento, para divertir as pessoas, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Os pregadores, eles já vêm com molde já, né? É quase que um teatro, um personagem. As pessoas não vão para as escrituras pregar aquilo que o texto está dizendo. As pessoas não vêm para cumprir os 3 pilares de uma pregação bíblica, que é estudar a palavra. Você precisa estudar essa palavra profundamente, conhecer o contexto. Depois, explicar a palavra e aplicar esta palavra. São os 3 pilares básicos para uma pregação bíblica. As pessoas estão indo para o púlpito e fica de brincadeirinha, risadinha, querendo fazer com que as pessoas deem risada. Olha para o teu irmão, pega na mão do teu irmão, contando piada. E às vezes, no meio desse entretenimento, acabam falando besteiras. E depois vão para a internet para tentar justificar as besteiras que falaram. Recentemente isso aconteceu com o pastor Cláudio Duarte. Ele pregando, e dentro da pregação ele foi falar lá, eu estava no elevador e vi uma mulher e usou termos horríveis, dizendo que ele desejou aquela mulher, que aquele camarada é um filizardo porque ter conseguido uma mulher daquela. E aí tem um monte de gente batendo nele, com toda a razão. A pessoa quer usar o púlpito para fazer rir,
Pelo amor de Deus, minha gente, a palavra de Deus não é para fazer rir. Jesus não pregou para fazer rir. O apóstolo Paulo não estava preocupado em fazer ninguém rir. Quem falou para vocês que as pessoas rindo, se divertindo, é uma maneira de eu trazer um aprendizado para elas? Conversa. Conversa. A palavra de Deus tem que ser pregada com seriedade, com autoridade. Tem um Jonathan Edwards, né, tem um livro que fala sobre, que o título do livro é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, né? E narra uma pregação de Jonathan Edwards, desculpe a minha pronúncia se não estiver correta, mas diz que ele pregando, se eu não me engano é em Deuteronômio que ele prega, e ele pregando sobre a natureza pecaminosa do homem, a necessidade de conversão, de mudança de comportamento. Diz lá que ele pregando, as pessoas chegaram a se segurarem nas pilastras, desesperadas, querendo receber o perdão dos seus pecados, querendo, né, não ir, né, pedindo, pelo amor de Deus, como aquele carcereiro fez para o apóstolo Paulo, o que é necessário fazer para ser salvo? E diz lá no livro, né, Pecadores nas Mãos de Deus Irado, que as pessoas ficaram sedentas por salvação. É isso que a pregação tem que causar nas pessoas: desespero, medo do inferno. Não é brincadeirinha, é risadinha, piadinha no púlpito. Pelo amor de Deus. É por isso que nós temos uma geração fraca, biblicamente, e são levados a qualquer vento de doutrina, porque não suportarão a sã doutrina, como diz o apóstolo Paulo, porque quando parece alguém que prega o evangelho, que faz uma pregação bíblica expositiva, uma pregação que não foge daquilo que o autor está dizendo no texto, não é bem aceito. Não é bem aceito. O negócio é entretenimento. É enfatizar os dons espirituais, é rajada de língua, é profecia, é não sei o quê. Aí o outro, vamos fazer piada, vamos se divertir. Alguns até cobrando ingressos para as pessoas irem lá para se divertirem. Ou então para ouvirem palestras motivacionais. Essa é a qualidade de pregação que nós temos aí nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, a igreja precisa rever os seus conceitos de pregação. Púlpito não é lugar de brincadeira. Púlpito tem que ser dado para quem realmente está preparado para pregar o evangelho. Púlpito é coisa séria. Quando você está no púlpito pregando, você está ensinando. Você está ensinando as pessoas a serem cristãos. Vocês estão apresentando o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho tem que ser ensinado com seriedade. Com seriedade. Tem um texto que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantos e salmos e hinos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Eu não sei se está em Colossenses, acho que está em Colossenses esse texto. Ensinem. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus por si só transforma, muda comportamentos. É a palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz lá o texto: santifique-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, pregar a palavra, e somente a palavra.
No Salmos de número 119, versículo 105, vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus. E é essa palavra, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos pregar. O púlpito não é lugar de brincadeira. O apóstolo Paulo vai dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele vai dizer: eu sou o principal. É a palavra, meu irmão. É a palavra que transforma. Eu conheço várias pessoas que se converteram só lendo a palavra de Deus. Os presídios estão aí, onde foram distribuídos vários exemplares do Novo Testamento, lá pelos Gideões, e várias pessoas se converteram apenas lendo a palavra de Deus. E por que nós queremos inventar? Fazer do púlpito um entretenimento, fazer do púlpito um local de brincadeira. Aí você vê o pastor tentando se justificar, tendo que pedir perdão às mulheres, pedir perdão para a esposa, por conta da brincadeira que foi feita, da má colocação das palavras. Por quê? Porque usando o púlpito para contar piada, para fazer brincadeirinha. Não pode, meu irmão, minha irmã. Púlpito é lugar sério. Púlpito é lugar de você ministrar a palavra. Volto a falar, é você usar os 3 pilares básicos de uma pregação. É estudar a palavra, compreender o seu contexto daquela palavra, o que o autor está querendo dizer, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Nós precisamos perguntar para o texto isso. E depois botar essa palavra, trazer essa palavra para a prática, para a aplicação. É isso que nós precisamos fazer. E a igreja precisa investir muito nisso, em bons pregadores. Pregador não precisa ficar copiando o outro, jargão do outro. Pelo amor de Deus, meu irmão, você não precisa copiar ninguém. Você não precisa falar igual ninguém. Você não precisa imitar ninguém, jargõezinhos cristãos, evangélicos. Não precisa. Pregue a palavra, estude a palavra. Vai estudar, vai se aperfeiçoar na pregação da palavra, para que a igreja possa ser bem alimentada. Invista, homens de Deus, invista no ensino da palavra, para que a sua igreja possa ser uma igreja estruturada na palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Na época de Jonathan Edwards, na pregação lá, que eu falei para vocês no início, do livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, as pregações eram praticamente lidas. Lidas. Ele fazia o esboço e lia a pregação. E o Espírito Santo de Deus fez algo maravilhoso naquele local. Mas hoje não. Hoje tem que ter fundo musical. Tem que ter o tecladista lá, ó, fazendo aquele sonzinho musical. Não invente, meu amigo. Não invente. Pregue a palavra com simplicidade. Não traz essas modas aí. Sabe de onde veio essa questão de fundo musical para pregação? É da Europa, daqueles carnudos de lá. É os enlatados de fora que veio para cá. Bota um fundo musical, apague a luz e não sei o quê. Pregue a palavra, pelo amor de Deus, e pare com essas meninices, com essas palhaçadas. Aí depois comete erros, como cometeu o nosso querido pastor, Cláudio Duarte. E depois tem que ficar se explicando. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia dessa nova geração de pastores que estão surgindo aí. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz.
e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.